Olá. Então, agora aproveitando o gancho que a gente falou de função, é importante, acho que é uma boa hora para a gente falar um pouquinho sobre escopo, ou seja, como que o Python vai procurar uma variável que a gente criou e qual é a sequência de lugares que ele vai buscar, porque a gente pode ver aqui que a gente tem funções, então a gente pode ter variáveis que estão numa função e estão em outros lugares. E aí, então, é uma coisa importante de entender, porque pode causar confusão ou resultados inesperados caso você não entenda essa sequência. Então, para a gente entender melhor, tem esse acronismo aqui que chama LEGP, ou seja, o Python busca primeiro na variável local, depois ele vai no enclosing, ou seja, qual é a função que está chamando ela, né, qual o método, enfim, que chamou aquilo que está sendo executado, depois ele vai para as variáveis globais, e aí, por último, ele vai procurar nas coisas built-in do Python, as coisas embutidas, né? Então, são palavras reservadas que tem no Python e aí ele vai buscar nelas, mas primeiro ele vai local, depois acima disso, e ele vai indo de ordem assim por diante até chegar na global, e por último ele olha nessas aqui. Então, vamos fazer uma coisa só para vocês verem rapidinho um exemplo disso. Simples, eu vou criar uma função aqui f1 e eu vou criar uma variável aqui nessa minha função, que vai ser variável v1, vai? Então, e eu vou falar que essa variável v1 vale 1. Bom, e eu vou colocar um print aqui só para vocês perceberem. Função 1 foi chamada. Ok? Então, se eu chamar a minha função f1, repare que ela não recebe nenhum parâmetro, nem retorna nenhum parâmetro. Ela só vai lá e instancia uma variável v1 com valor 1, que não existia em lugar nenhum aqui. Então, se eu vier e chamar f1, eu tenho aqui, função 1 foi chamada, porém, se eu vier agora e der um print na variável v1, o que vai acontecer? Eu vou ter um erro. Então, ele fala que v1 is not defined. V1 não está definida. Esses erros também é uma coisa que é importante vocês acostumarem a ler e tentar entender o que está acontecendo, porque eles dizem muito sobre o problema, tá? Então, leiam aqui, principalmente a parte final aqui, e depois você vai tentando rastrear isso para entender o que está acontecendo. Variável não definida, por quê? A V1 foi definida onde? Dentro da função. Então, qual é o escopo dela? Daquela função. Ou seja, fora dessa função, ninguém conhece o que é V1. Então, se eu quisesse que ele fosse acessado, reparem que aqui pode ter uma diferença. Vamos ver o que acontece se eu venho aqui e falo que V1 recebe 1 aqui fora. Eu chamo minha função e quando eu dou print, agora saiu 1. Mas saiu 1 por causa desse V1 ou por causa desse V1? Vamos ver agora se a gente coloca V1 igual a 2 para a gente entender o que está acontecendo. Repare que está imprimindo 1 ainda, ou seja, ele está achando o V1 nesse escopo aqui. Esse daqui virou um secundário. Se eu quisesse alterar isso daqui, eu teria que fazer uma coisa que não é recomendada, que é vir aqui e falar que V1 é uma variável global. E aí eu mudo o escopo dela. Então, ele já criou uma variável V1, ele sabe que ela é global e ao alterá-la, ele vai mudar esse valor. Então, vamos ver o que acontece agora. Eu chamo minha função v1, quando eu dou um print aqui, de repente eu tenho 2, porque eu alterei isso aqui. Isso aqui, pessoal, não é uma boa prática de programação. Se você quer alterar alguma coisa de fora, o que você deve fazer? Eu vou criar uma função 2 aqui, e aí eu vou falar que v1 recebe 1, por exemplo, e o que eu devo fazer é dar um return v1. Então, se eu estiver retornando esse valor e eu quiser alterar a minha nova variável, eu chamo com ela. Então, eu tenho uma variável global aqui e eu retorno o valor que eu precisei dela para a outra parte que está chamando, e aí essa outra parte vai poder usar da maneira que quiser. Então, eu vou chamar de V2 aqui para não dar confusão com o anterior. E agora essa função, isso aqui, opa, return, faltou um N, né? Ok, então essa função chama isso. E se eu quiser alterar, eu venho aqui e digo que V2, a minha nova função, recebe F2. E agora, se eu vier aqui e der um print V2, eu vejo que não tem nenhum problema, porque essa aqui não tem nada a ver com essa. Inclusive, elas têm o mesmo nome, mas ela poderia chamar outra coisa.
ele retornou esse valor para cá e eu estou passando esse valor então para fora da função e aí as coisas funcionam sem nenhum problema. Então lembrem sempre então desse lag aqui, primeiro local, depois enclosing, isso porque eu posso ter uma função dentro da outra, né? Então ele também vai entrar, sempre a última vai ser a local, e aí eu vou subindo essa coisa até chegar nas funções embutidas do Python. Type, por exemplo, foi uma das que a gente viu lá, né? Se você der type v2 aqui, ele devolve que é um int. Então, se eu fizer type recebe 2, ele funcionou, mas é uma coisa que eu não devo fazer de maneira nenhuma, porque agora isso aqui vai dar um problema, porque o que ele entende que é type, se ele está procurando local primeiro? 2. Então isso aqui é uma péssima prática de programação, porque de repente algo que por padrão deveria funcionar no Python, e ele vai buscar lá no final, ele vai achar antes como uma variável local. Então isso aqui não deve fazer, eu vou até tirar aqui. Então, essa é a ideia básica. Quando a gente for trabalhando, vocês vão percebendo um pouco mais sobre isso. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês é sobre cópias. Então, vamos imaginar que eu tenho uma variável a igual a 1 e uma variável b recebe a. Então, eu atribuí 1 para a e para b eu atribuí a. O que vai acontecer quando eu vier agora e der um print a b? Ambas são 1, porque b recebeu o valor de a e a é igual a 1. Mas e se agora eu vier aqui e falar que o a recebe 2? Bom, a gente viu que o a mudou, mas o que vocês acham, o que será que acontece com o b? Será que ele muda ou não? Vamos ver aqui. E a gente viu que no caso o b não mudou. Então ele recebeu uma cópia do a, mas quando eu alterei o a, o b ficou inalterado. Ou seja, são duas variáveis que apontam para endereços de memória diferentes. Se eu mudar o valor de a à vontade, o valor de b não muda. Porém, isso aqui funciona para as variáveis, a gente viu lá aquelas simples, né? Float, int, as primitivas. Mas, se eu tiver uma lista, vou chamar uma lista L1 aqui, aí a coisa vai ficar um pouco diferente. Então, vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho uma listinha simples aqui, e uma lista 2 minha recebe L1. Agora, a gente pode ver a mesma coisa se eu fizer print L1, L2. Então, a gente vê que tem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Porém, se eu vier aqui e alterar um valor do L1, vou falar que o primeiro elemento aqui recebe 42. E agora vamos ver o que acontece se eu, de novo, imprimo L1 e L2. Ah, agora a gente tem uma coisa diferente, perceberam? 42 foi no L2 também. Apesar de ele ter copiado aqui, o que acontece com listas é que, para a questão de velocidade, o que o Python faz aqui é copiar o endereço de memória. Então, quem mexer um pouco com C ou C++, vai estar um pouco acostumado com a ideia de ponteiro, né, que aponta para o endereço específico de memória. Então, o endereço de memória de L1 e L2, na verdade, é o mesmo. Então, quando eu altero L1, eu altero L2. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes não é o que a gente quer. Você copia um vetor no outro, uma lista na outra, e você mexe nesse, e de repente começa a alterar coisas nessa segunda lista. E as pessoas ficam confusas. Então, é por causa disso. Como que eu evito isso? Fazendo o seguinte, em vez de eu atribuir para o L2 L1, eu coloco L1.copy. Então lembra que esse aqui é um dos métodos que eu tenho disponível das listas. E agora, se eu der um print L1 e L2, a gente vê que as duas listas estão lá. Eu vou fazer a mesma alteração que a gente já tinha feito lá, vou trocar aqui para 42. E quando eu vier imprimir L1 e L2, reparem que agora a lista 2 não foi alterada. Eu alterei a lista 1, mas não alterei a lista 2. Então tem que tomar cuidado. Só as variáveis primitivas, quando você coloca um igual, é que ela cria um outro endereço de memória. Nas listas e outras, dicionários e coisas assim, o que a gente está fazendo é copiando o endereço de memória, ou seja, as duas variáveis apontam para o mesmo endereço de memória. Então, efetivamente, guardado lá, eu tenho uma coisa só. Então, quando eu altero uma, eu estou fazendo uma mutação na outra e isso pode ser muito perigoso. Então, tem que saber isso, por isso que tem o copy aqui. O NumPy vai ter a mesma coisa, a gente vai ter que usar bastante dessa maneira. Bom, então, basicamente era isso, pessoal. E obrigado aí por assistir.